Olá, a paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Jesus para a sua casa, para a sua família. Como é maravilhoso essa oportunidade que o Senhor nos dá de falar mais uma vez de uma palavra tão maravilhosa como é a palavra do Senhor. Vamos lá? A palavra de Deus aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, nos diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus... Aliás, não é ministério, é mistério, tá? Do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais, para que os que são espirituais, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que coisa linda! A gente, lendo essa palavra, parece que é muito complicada. Pelo contrário, Paulo pregou em Coríntios, para o povo de Corinto, uma palavra simples e objetiva. A palavra dele resumia numa verdade: a cruz, a crucificação do Salvador em favor da humanidade. Essa era todo o resumo. Se vocês for ler as cartas, tanto 1 Coríntios como 2, a gente vai analisar essa verdade. Que o desejo de Paulo era demonstrar para aquele povo o maior amor expressado na cruz. Interessante, que eu acho muito bonito, que ele fala assim, eu mesmo. Quer dizer, Paulo mesmo está testificando dele mesmo. Quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhe proclamar o ministério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. E olha como que ele chegou para pregar. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Ou seja, Paulo não estava preocupado com a vida dos
coríntios. Ele queria pregar a verdade para eles, porque através dessa verdade a vida deles seria mudada. Então o objetivo dele lá naquele momento era pregar Jesus Cristo crucificado. E ele tinha muita sabedoria humana, muita, mas em nenhum momento a gente percebe ele usando disso para se gabar. Pelo contrário, ele quer mostrar que a sabedoria melhor, mais importante, é a que vem do alto. E por isso que ele fala que pregava com fraqueza, temor e muito tremor entre aqueles que ele estava naquele momento. Hoje, muitas pessoas estão tentando dificultar demais a palavra do Senhor. Muitas vezes nós queremos pregar com palavras difíceis. Às vezes a gente vai lá no dicionário, né, procura as palavras mais difíceis para pregar a palavra, para mostrar que nós somos sábios, nós temos uma sabedoria muito além daquele pastor ou do outro pregador. Mas, na verdade, a mensagem da cruz é muito simples. E nós temos que levar essa mensagem de uma forma que todas as pessoas compreendam que o sacrifício de Jesus foi por amor. Não é para a gente pintar um cenário totalmente diferente que ninguém entende nada. Nós temos que mostrar a palavra pura e cristalina como ela é. Nós sabemos que Paulo foi um dos maiores missionários, um dos maiores pregadores da palavra. Um homem entendido, naturalmente bem famoso pela sua sabedoria, pelo seu cuidado com a lei. Mas aqui ele despoja de todo esse conhecimento humano e se entrega totalmente ao conhecimento espiritual. Ele queria mostrar para aquelas pessoas que para conhecer as coisas de Deus, para saber o que Deus tem, nós precisamos deixar a nossa sabedoria humana e viver como homens espirituais. Para conhecer a Deus, conhecer sua grandeza, essa natureza humana, essa sabedoria humana não nos permite isso. Mas quando nós despojamos dessa natureza humana, dessa sabedoria humana e buscamos a sabedoria espiritual, nós conhecemos a entender como é o nosso Deus. Nós começamos a entender e a conhecer o nosso Deus e sabemos que tudo que Ele tem para nós é o melhor. E olha, ele continua, né? Minha mensagem, a minha pregação, olha aqui, não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Paulo entendeu que as palavras de sabedoria que ele tinha, a sabedoria humana, não ia convencer ninguém a se converter ao Senhor Jesus, mas as pessoas se converteriam pelo poder do Espírito Santo. Então, muitas vezes nós falamos assim, nossa, mas eu já falei tanto para essa pessoa, eu já falei isso, eu já preguei a Bíblia quase inteira para ele, e ele não se converte. Por quê? Porque muitas vezes nós pegamos a palavra, usamos a nossa linguagem e queremos convencer as pessoas. Mas presta atenção, se não for pelo poder do Espírito Santo, ninguém vai abrir sua mente para que a palavra entre. O Espírito Santo é que convence o homem. Não foi o próprio Jesus que, quando reuniu seus apóstolos antes de subir, não disse a eles que é o Espírito Santo que vai convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E não é o Espírito Santo também que vai direcionados, vai guiados em toda a verdade? Então, nossa missão não é ficar criando palavras difíceis para a pessoa entender. A nossa mensagem tem que ser essa, a palavra pura e cristalina, que leva a pessoa a entender o amor, esse amor maravilhoso que foi revelado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E olha que coisa linda. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que coisa linda. Paulo estava falando para eles assim, ó, se vocês colocar a fé de vocês no que eu estou ensinando, as coisas materiais, logo vocês vão perder a sua fé. Mas se vocês colocar a sua fé no poder de Deus, vai ser uma fé duradoura e
eterna. Olha que coisa linda. E ele ainda continua falando. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. A sabedoria daquelas pessoas naquela época famosas, que tinham suas linguagem bem difícil, ou as potestades, demônios, nada. Nenhuma linguagem poderia ser mais poderosa do que a palavra que traz salvação e libertação através da fé em Jesus Cristo. E olha o que mais. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Ou seja, a sabedoria de Paulo fez ele entender que desde o começo o Senhor Deus já tinha preparado a salvação do homem através de Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. E olha o que mais, no versículo 8, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aqueles homens sábios não entenderam a mensagem do Senhor, porque se tivessem entendido, teriam reconhecido que Jesus era o Filho de Deus, que veio trazer a salvação, e não teriam crucificado o Filho da glória. Que coisa linda, né? Crucificado o Senhor da glória, que coisa linda. Todavia, como está escrito, olha isso aqui, gente. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, você ama o Senhor? Então Deus preparou algo especial para você. Deus preparou para você chegar até Ele, conhecer até Ele, conhecer Ele como seu único Deus e Salvador através do seu Filho Jesus Cristo. E ele ainda fala, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ou seja, só o Espírito conhece a mente de Deus. E continuando, pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Quem conhece os meus pensamentos, a não ser eu mesma? Você pode saber o que eu estou pensando nesse exato momento? Não tem como você saber, a não ser eu mesma. Da mesma forma, só através do Espírito nós podemos conhecer os pensamentos do nosso Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado, o quê? Gratuitamente. O Espírito do mundo, a sabedoria do mundo, jamais vai fazer você entender o que Deus tem para você. E outra coisa, não tem preço. Deus te deu gratuitamente, você não precisa pagar nada. Muitas pessoas vão em lugares para receber uma cura, para receber uma palavra de vitória e paga por isso. Agora, o homem que conhece e tem temor de Deus, este recebe tudo de Deus espiritualmente de graça. Se você usa a sua fé espiritual, você vai receber o melhor de Deus. E só o último versículo para finalizar. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ninguém conheceu a mente do Senhor, mas nós precisamos ter a mente de Cristo para entender as grandezas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe. Inscreva, nós vamos orar daqui a pouquinho, mas não se esqueça, compartilhe as palavras que você tem recebido, inscreva no nosso canal. Que coisa maravilhosa ter você, dá sempre um joinha, participa, manda a palavra para outras pessoas e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, neste momento que estamos reunidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor está entre nós. E temos certeza que o Senhor está agora, porque estamos falando das Tuas maravilhas, meu Pai. Abre a mente, o entendimento dessas pessoas que estão me ouvindo agora, para que possam conhecer as coisas maravilhosas que o Senhor tem, não com essa sabedoria humana, mas com a sabedoria que vem do Senhor, que nós possamos buscar essa sabedoria espiritual para nossas
nossas vidas, para entender as coisas espirituais, meu Pai, porque o homem carnal não entende as coisas, por isso que muitas vezes nós pregamos para as pessoas, aí as pessoas escutam a palavra de forma carnal e não entendem, mas quando a pessoa abre o coração para entender as coisas espirituais, com o Espírito, ela pode entender e receber a maravilhosa promessa do Senhor, que veio através de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa cada pessoa que está me ouvindo agora, que eles possam saber que é uma promessa maravilhosa para nós, de salvação. Um dia vamos sair deste mundo tenebroso, deste mundo aflito, deste mundo com tanta tribulação, e vamos descansar para sempre nos braços do nosso Rei Jesus. O que nos faz entender isso é uma mente de Cristo. Então que eu e todos os que me ouçam possam ter essa mente de Cristo para entender as grandezas do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?